Senhor, nosso pastor dessa casa. Glória a Deus. Obrigado pela honra. Graças a Deus. Testemunho lindo. Igreja do Senhor. Eu estou feliz que ainda esse ano nós viemos aqui em uma festividade, só não me lembro a qual. Acho que não. Acho que é circulação. Campanha. Não me recordo. Quando eu cheguei aqui, eu vim para adorar, eu sou adorador. E o Senhor falou para mim assim, ó, vou te trazer ainda esse ano para ministrar nessa igreja. Eita Deus, aleluia! Eu sei que mistério é esse. Aí estou lá, 22, ó, 20, 21, 22, tá acabando o ano. Aí Deus veio no dia 22 e cumpre a promessa. Glória a Deus, aleluia! Aí eu estava no meu trabalho ontem à noite, o Senhor ele me deu uma palavra, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1 e o verso de número 1, amém? Esta mensagem foi confirmada aqui, né? Através do grupo de varões, e eu estou ali, Senhor, confirma a palavra, confirma a palavra, confirma a palavra, confirma a palavra, porque eu venho assim, irmão, se Deus não confirmar, eu prego aquilo que Ele mandou. Ele confirmou esta mensagem, Ele vai falar contigo nesta noite. Glória a Deus! É isso. Estamos debaixo da mesa dos nossos pastores presidentes, pastor Jefferson, missionária Vanessa, somos de Campinas, Campo Belo, Igreja Pentecostal Deus é Poder, amém? Estamos aqui falando do Diácono Led, Diácono Giovana, seu pai, sua mãe, toda a sua família, é uma bênção. Glória a Deus! Amém? Irmãos, está escrito assim, todos acharam? Amém. No 5º dia do 4º mês, no 30º ano, enquanto eu estava entre os exilados à margem do rio Quebar, vírgula, os céus se abriram. Não, acho que você não entendeu. No ano 30, no 4º dia, no 5º mês, enquanto eu estava nos exilados à margem do rio Quebar, os céus se abriram. Eita Jesus! E eu tive visões de Deus. Pode ser assim. Glória a Deus, Senhor! Te adoramos, Pai Santo e amado. Glória a Deus. Rapidinho para você entender, preste atenção, 15 minutinhos aqui, eu já consigo fazer com que você entenda a mensagem que o Senhor quer para a sua vida. Aleluia! O livro de Ezequiel está colocado entre a classe dos 4 profetas maiores. A saber, ele é o 3º profeta maior. Depois de Isaías, Jeremias, depois vem a vida de Ezequiel. Em 4º, Daniel. Essa linhagem ela vem através dos estudos e a comprovação pelo tamanho do livro. Glória a Deus! O livro tem 66 capítulos e este livro de Ezequiel ele tem 48 capítulos, o de Jeremias tem 52. Até porque eu entendo que a linhagem não é do chamado maior do que o do próximo, não é. A linhagem é da quantidade do tema a qual ele carrega sobre a vida dele. Glória a Deus! O que me deixa entender que ele escreve uma mensagem em 1273 versículos, para dizer para mim e para você que nesta noite, diante de um cenário desfavorável, Deus se apresenta. Como assim? Eu vou dizer para você. Ezequiel, ele é filho de Buzi, sacerdote da terra de Jerusalém. O que me deixa entender é que ele é um escolhido, de uma família escolhida, de uma nação escolhida, um povo a qual Deus zela pela vida deles, um povo a qual Deus cuida nos mínimos detalhes da vida deles. Só que eu entendo que a linhagem de Buzi veio de um sacerdote chamado Zadok. Zadok, da linhagem de Buzi, e Ezequiel, da linhagem de seu pai. Eu entendi que ele era sacerdote, porém, o texto que nós lemos aqui em um único versículo vai dizer que tem um sacerdote que não está em Jerusalém. Tem um sacerdote que está cativo ao rio Quebar. O que me deixa entender é como ele chegou a este exilado. De que maneira ele está vivendo esta situação.
ele não é crente, não serve a Deus, não fala de Deus, não estuda sobre Deus, não se revela através das orações do jejum. Só que o texto ele vai dizer que há um período da vida de Ezequiel, a qual Ezequiel ele está passando pela pior fase da vida dele. Essa pior fase é que na segunda deportação ele vai ser levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Só que antes dele ser levado, ele criou uma história em Jerusalém. E a história é, com 5 anos de idade, como o costume da época, todo sacerdote tinha que exercer o chamado, ler a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, decorar versículo, capítulo e livro, saber também que ele tinha que decorar as leis de Judá, as leis de Israel. Tinha lei que ele tinha que se enquadrar dentro dela, ele tinha que andar conforme o povo sacerdotal andava, tinha que estar alinhado na roupa, tinha que estar alinhado no... Meu Deus, eu vou falar isso aqui. Tinha que estar alinhado não só em roupa, mas sim também em conhecimento, mas sim também em graça. Ele tinha que entender que não era porque o pai era sacerdote, porque ele também seria sacerdote. Ele tinha que entender que para ele viver a promessa que Deus tinha sobre a corrente sanguínea dele, ele tinha que se dedicar à obra do Senhor. Aleluia. Eu entendo que Ezequiel tinha tudo para dar errado, era só bastar ele não querer, era só ele dizer não para o chamado do pai. Mas eu entendo que a lei foi feita para que aquele que desonrasse o seu pai e a sua mãe, ele fosse levado até a porta da cidade e apedrejado e morto. Então ele tinha que cumprir à risca aquilo que o pai tinha sobre o teu ombro, aquilo que o pai tinha sobre a tua cabeça, aquilo que o pai tinha sobre o Deus que chamou ele para uma grande obra. Vou te contar alguns segredos aqui que talvez você não conheça. Para ser sacerdote não é de qualquer jeito. Para ser sacerdote tem que ter tamanho de sacerdote, sabia disso? Para você ser sacerdote, você tinha que saber como lidar com a arca, ô glória. Para ser sacerdote, você tinha que entender de altar do incensário. Para você ser sacerdote, você tinha que entender o que era lenha, o que era bezerro, o que era, oh meu Deus do céu, oferecido para Deus. Irmão, como assim? Sacerdote naquela época ele tinha uma grande responsabilidade, e a responsabilidade que ele tinha é limpar o altar, tirar a cinza e colocar lenha. Aleluia. Sacerdote tinha também uma responsabilidade de saber qual incensário ele oferecia a Deus, porque dependendo da maneira que ele se oferecia a Deus, Deus fulminava ele. Pregador, prova para mim, prova. Lucas capítulo de número 1 vai dizer que tem um sacerdote que ele entra ao Santíssimo do incensário e vai oferecer um incensário para Deus, e aquilo o Senhor pega para o exemplo de todos os sacerdotes passados dele. Tem gente que disse que era a sorte dele, mas era Deus dizendo que ele estava contemplando aquele homem. De que maneira ele foi sorteado a entrar dentro do Santíssimo com o Senhor? Então o sacerdote, ele tinha uma escala para trabalhar na casa de Deus. Eu vou devagar, você vai entender. Esse homem chamado Ezequiel, ele tinha que cumprir de 5 anos de idade aos 12, a saber, toda a lei, todo o mandamento e todas as escrituras. Com 12 anos de idade, se apresentava diante do sinédrio. Vamos trazer para nós, diante da igreja. Se apresentava aos pastores presidentes, aos sumos sacerdotes, melhor dizendo, e começava a recitar, sentar com o livro na mão, dizer 5 capítulos da Bíblia, todos os versículos e todas as leis, sabendo essa que ele aprovado, agora ele passa da lei para a prática. Porque não adianta só
saber de escritura, tem que praticar. E a prática é aí que muda o caráter cristão. A Bíblia diz que para ele ser um sacerdote em Levítico, em Êxodo, ele tinha que ter toda a preparação necessária. E lá vai. Hoje eu não vim falar do sacerdote, mas eu vim mostrar para você que para ser obreiro na casa de Deus, tem que passar pelo fogo, tem que passar pelo experimento, tem que passar pela prova mesmo. Então o texto vai dizer que dos 12 anos de idade ele é aprovado, porque o texto vai dizer aqui que há uma data, há um ano, há um momento. Nenhum momento aqui a linhagem dele é barrada. Por quê? Porque ele faz com excelência. Então dos 12 anos de idade agora, ele vai começar a praticar o que é átrio, santo e santíssimo. Ele vai entender que ele começa a avançar o ministério a qual ele está praticando. Aleluia. Ele tem 3 estágios. Primeiro ele aprende a sentar na cadeira, depois ele aprende a sentar na tribuna, e depois ele aprende a tomar o altar. Eita glória! O texto que nós lemos aqui vai dizer que tem toda uma caminhada para chegar até aqui, irmão. Deus poderoso. Não adianta você achar que vai vir amanhã e já vai ser consagrado. Vai vir depois da manhã e já vai ser ungido. Vai vir na outra semana e já vai ser levantado. Não é assim. O texto que me dá base está em Levítico, como eu disse, e também em Êxodo, que todo sacerdote, além disso, era escolhido por Deus da linhagem de Levi, do tronco de Arão. O texto que nós lemos vai dizer que tem alguém que estava preparado para o ministério, mas não exercia ainda. Tinha alguém que até os olhos humanos já estava ali preparado para ser o sacerdote, mas ele não estava mais em terra. O texto, ele é bem claro, que agora me confirma pelos estudos que dos 12 anos aos 25, ele começa a estudar agora a prática da zoologia. O que é isso? Ele tem que entender que não é só montar o altar, colocando lenha, colocando pedra, colocando fogo, mas é também entendendo que animal ele sacrificaria, para que Deus recebesse a oferta de expiação. Tanto a oferta para pecado, quanto a oferta para consagração. Ele tinha que entender de oferta, oh glória. Ele tinha que entender de incensário, oh glória. Ele tinha que entender que para tocar no altar, ele tinha que tirar a roupa dele e colocar a roupa de sacerdote. O texto de Levítico vai dizer, e eu estudando ontem, eu fiquei, irmão, constrangido. Por quê? Porque a Bíblia nos confronta. E tem gente que não dá mais valor em altar. E tem gente que não dá mais valor na consagração da manhã. E tem gente que não dá mais valor na oração, a qual é atribuída a Deus. E eu vou dizer um negócio: quando chega o final do ano, todo mundo quer ser levantado, oh glória. Todo mundo quer ser ungido, todo mundo quer ser consagrado. Só que o sumo sacerdote que estava na casa, ele só estava observando Ezequiel. E Ezequiel estava passando por todos os processos. Só que chega um tempo da vida de Ezequiel, irmão, que o processo do altar ele passa, o processo da oferta ele passa, o processo do dízimo ele passa. Só que chega o momento de completar 25 anos de idade. Ele vai examinar agora pessoas que adentram o sacerdote por lei, para ser examinado qual era o estágio de lepra que aquela pessoa estava. Ele tinha que também entender de medicina? Tinha. Ele tinha que entender de sacrifício? Ele tinha. Ele tinha que entender do que mais, irmão? Ele tinha que entender de lei, de palavra,
ele tinha que entender sacrifício, de oferta, de dízimo, ele tinha que aprender todo o contexto geral, para que se um dia ele fosse consagrado, ele não saísse da casa do Pai. A minha geração de hoje está sendo mal preparada para o ministério. Eu sei que vai doer, irmão, mas vai curar. Porque tem pessoas aqui que lembram que se não participasse em todos os cultos da oração, tu nunca viraria obreiro. Tem gente que está aqui que acha que só cantar vai agradar a Deus. Não vai, irmão. Só adorar não vai agradar a Deus. Adorar vai fazer com que o céu movimente para o melhor, que é a palavra. Só que o texto de Levítico vai dizer que toda essa preparação do sacerdote vai ter uma recompensa. E qual é? A melhor roupa, o melhor anel, o melhor conhecimento e a melhor entrega. Ele vai ser preparado, vai. Mas pregador, tu quer chegar na onde num dia de festa? Vai acabar com a festa? Ou não, irmão? Eu vou acabar com a festa, não. Tu vai dar um pulo nessa cadeira. Não, os estudos apontam para dizer que Ezequiel, com 25 anos, vai querer se apresentar diante do Sinédrio. Quando ele vai chegando, do outro lado vai vir o Nabucodonosor. Quando ele de um lado está se apresentando, do outro lado está vindo o adversário para tirar ele de dentro da terra que Deus prometeu para ele. Imagina agora comigo o texto. E não é conjecturar, é entrar dentro da mensagem. Participa comigo. Imagina você entregar o ano inteiro e chegar no final do ano, irmão, você não ter a recompensa que tu esperava. Imagina você orar o ano inteiro, jejuar, pagar preço o ano inteiro, chegar no final do ano, você ser honrado à altura da sua entrega. É bom, é gozo. A palavra diz que Deus honra aquele que honra Ele. Só que você imagina, chega o final do ano e nada acontece na sua vida. Chega o final do ano, nada acontece no teu ministério. A Bíblia, ela é linda, rica e eficaz. Eu gosto dela, irmão, eu prefiro ficar com ela. A Bíblia diz que tem um menino que se preparou 25 anos da sua vida, bem dizer 20 anos de ministério, para exercer a honraria do Pai. Mas tem alguém chegando da Babilônia. Mas pregador, diga para mim, esse homem estava em falha com Deus? Não. Esse homem estava deixando a desejar no ministério? Não. Por quê? Ele não faltava no culto, ele não faltava na oração, ele não faltava na consagração, ele não faltava na aula do altar, ele não faltava nos ensinos bíblicos, não faltava na escola dominical. Chamava para ir na visita, ele estava. Chamava para ir, oh, meu Deus do céu, você não está entendendo, mas vou melhorar. Chamava para ele ir expulsar demônio, ele estava preparado. Só que chega um dia, irmão, em que a Babilônia vai entrar. E aqui eu começo a pregar sobre o texto de Ezequiel que lembra. Porque o texto vai dizer que tem alguém que está à margem do rio Quebar. Estar à margem do rio Quebar é estar em terra estranha. Mas ele era reto, mas estava em terra estranha. Mas ele pregava, mas estava em terra estranha. Mas entendia de altar, mas estava em terra estranha. Mas adorava, mas estava em terra estranha. Mas glorificava, mas estava em terra estranha. Mas jejuava, mas estava em terra estranha. Aí quando eu li o texto, eu falei, Senhor, que mistério é esse que o Senhor quer trazer para a tua igreja? É que Deus falou para mim que tem pessoas aqui passando pelo que Ezequiel passou. Se entregou o ano inteiro. E quando chegou o final do ano, ele esperava receber uma coisa, mas está recebendo outra. Mas eu vim liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Tudo que você aprende no altar, o altar nunca te toma, o altar te retribui. Tudo que você entrega para o altar, ele nunca fica devendo nada para ninguém. O altar ele sempre recompensa, enquanto porção dobrada. Só que Ezequiel, ele não chega na Babilônia e Deus já manifesta a glória. Não, pregador, como assim? O texto vai dizer uma data, irmão, marca esta data: 22 de dezembro de 2024. Porque quando eu li, estava no meu trabalho, Deus falou para mim assim, ó, fala para aquela igreja
marca este ano, marca este mês e marca esta data. Pregador, por quê? Porque tem ministério de pessoas aqui sendo contemplado. Tem ministério de pessoas aqui que está dizendo: da maneira que eu estou vivendo hoje, eu não vou chegar no propósito. Da maneira que eu estou caminhando, mas irmão, eu fui preparado, eu fui consagrado, eu fui tudo, mas não está vivendo nada daquilo que Deus quer que você viva. Mas só que eu fui entender um negócio, o quê? O texto que me dá base para dizer isso. Ezequiel nunca falhou com Deus, e nem por isso está passando o que está passando. Ezequiel nunca voltou nada a Deus, mas não deixou de passar o que Deus estava passando. Sabe o que Deus está mandando eu dizer para você? Eu não vou te mentir pelo tamanho que tu entrega. Ai, eu nunca vou te mentir pelo tamanho que tu possui, mas eu vou medir o teu coração. E Deus mandou medir o coração de Ezequiel, esperando aquela unção descer de sacerdote, para que ele viesse e exercer a chamada. Mas não desceu, varão, não desceu a chamada, não desceu a consagração. Mas por quê? Porque a Babilônia entrou, acabou com o projeto. A Babilônia entrou, levou o projeto embora. A Babilônia entrou e levou o menino, irmão. Tem gente olhando e dizendo: era bom obreiro, era bom pregador, era boa pregadora. Mas cadê? A Babilônia levou. Mas não tem problema não, irmão. Se tu tá achando que Deus só trabalha aqui, eu vim pregar para você: tem o Deus abrindo o céu dentro da Babilônia. Eu acho que tu não está entendendo essa noite. Tu está querendo o céu aberto, Deus está querendo o céu aberto lá fora. Enquanto os varões levavam aqui, que o céu se abriu. Eu falei: Deus, tu vai nessa palavra. Eu tô, meu filho. Tem gente esperando recompensa do céu aqui até hoje. Tem gente esperando o céu se abrir, se movimentar. Está numa prova não travada. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, Salmo de número 137, tem alguém na margem do rio Quebar, e esse alguém é Ezequiel. O salmista compõe a dizer que tem alguém que olha para ele e diz: oh, eu sei que tu tem a característica de Jerusalém. Por quê? Porque eu lembro quando tu cantava, eu lembro quando tu pregava, eu lembro quando tu adorava, eu lembro quando tu estudava. Aí tem alguém, mano, que olha para ele e diz: canta para nós um cântico de Sião. Aí ele olha e diz: mas não tem como, como eu vou cantar em terra estranha? Tem gente que canta aqui dentro, mas não canta lá fora. Tem gente que prega aqui dentro, mas não prega lá fora. Tem gente que até prega aqui, prega lá, mas não vê o céu aberto. Mas nessa noite de confraternização, tem gente aqui que chegou provado. Ai, tem gente aqui que chegou, meu Deus do céu, olhando e dizendo: se eu sou servo de Deus, porque minha vida está desse jeito? Se eu sou servo de Deus, porque minha vida está dessa maneira? Se eu sou verdadeiramente servo de Deus, o porquê que o céu abre para aquela pessoa e não abre para mim? O porquê que a glória desce com ele, mas não desce comigo? Era Deus dizendo: porque para a glória que eu vou descer na tua vida, tem um dia, tem um mês, tem um ano. Não, eu vou repetir isso daqui. Talvez hoje pode ser o dia do teu irmão, não pode ser o teu. Mas pega essa daqui. Tem alguém olhando para você e dizendo: canta para nós. Talvez você quer glória, e tem gente que quer louvor. Meu Deus do céu. Talvez você quer, meu Deus, eu vou falar, talvez você quer céu aberto. Tem gente que só quer ser curado. Tem gente, irmão, que quer só ver a manifestação da glória de Deus. Mas tem gente do lado enfermo, cativo. Tem gente do lado passando pelo processo, vivendo, irmão, de uma maneira como nunca pensou que ia viver. Está achando que você só fica doente lá fora? Eu provo dentro da palavra. Tem alguém que é filho também, que vai sair, pega herança e vai embora. Vai ter alguém que é filho também, que está dentro da casa e está doente, irmão. Sabe que Deus ele falou para mim? Nessa noite a minha glória vai descer aqui, irmão. Nessa noite tem gente que chegou aqui, irmão, marcado pelo sofrimento. É confraternização. Eu vou liberar para você da glória, irmão. Eu sei que é difícil dar glória numa mensagem dessa, mas é ela que o teu mano vai melhorar. É com ela que o teu mano vai olhar e vai dizer: eu não posso
posso ser só um portador da glória de Deus, mas eu tenho que portar a cura, eu tenho que portar a libertação, eu tenho que ser pleno de verdade, eu tenho que ser alguém experimentado por Deus. Então entende isso daqui. Imagina comigo você ser cheio de letra, entender tanto de altar, mas na hora que você pregar, a igreja a igreja não entendeu o que você quer pregar. Você imagina, irmão, você chegar em um lugar com todos os seus anéis, toda a sua sabedoria da palavra, alguém olhar para você e dizer: irmão, eu não senti nada. Aquele irmão não prega nada. Aquela irmã então não sabe nem louvar. Só que o texto vai dizer para mim que Ezequiel, quando ele chegou na Babilônia, ele chegou no ano chamado 25. É no 25 ano dele. Olha que interessante, não é uma coincidência, pregador? 25 anos que ele se preparou. Aí no dia que ele ia ser consagrado, Deus tirou ele do lugar e levou ele para outro. Soberano Deus. Aí Deus dizendo: eu movo, mas não perco. Para Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu marco, mas não perco. Deus, aleluia. Para Deus, aleluia, Jesus. Eu viro, mas não perco. Eu te machuco, mas não te perco. Era Deus dizendo para alguém aqui nesta noite: sabe o quê? Não adianta ser cabeça de letra se tu não tem movimento com o céu. Eu vou dizer. Deus, ele me traz aqui para dizer: não é só sobre leitura, é sobre graça, é sobre poder, é sobre unção. Você sabe o que é o mais interessante do texto? É que enquanto ele estava em Jerusalém, o céu estava fechado, irmão. Soberano. Aleluia. Olha, isso daqui me deixou conflito. Como que você entra dentro da casa de Deus e vive um ano inteiro com o céu fechado? Aí tu chega lá fora, Deus te usa numa beleza de santidade. Aqui dentro, você canta e ninguém dá glória. Você prega e ninguém dá glória. Você louva e ninguém dá glória. Aí sabe o que ele faz? Deus vem e tira ele. Coloca ele dentro de uma terra estranha. Deus tremendo. Tinha gente em Jerusalém que não queria escutar Ezequiel, mas tinha alguém, irmã, dentro do exilado dizendo: canta para nós. Aleluia. Para Deus, aleluia. Enquanto você está preocupado com o status aqui dentro, Deus está preocupado com almas lá fora. Se você não sair, Ezequiel, de dentro de Jerusalém, tu não conhecerás a minha glória. Tem gente que quer glória para se amostrar, eu vou dizer, porque eu não levo nada. Mas tem gente que quer glória para libertar, para curar, para salvar. Tem gente que quer poder para revestir, para quando descer para uma jornada, para uma linhagem, você olhar e dizer: dentro da Babilônia, no pior processo, no pior dia da minha vida, eu vi o céu aberto naquele lugar. É Deus dizendo para você: tu está achando que eu vou limitar o teu momento? Tu está achando que eu vou limitar a tua dor? Tu está achando que eu vou limitar os teus processos? Eu faço quando eu quero. Eu movimento quando eu quero. Eu me apresento quando eu quero. Se o culto acabar e a glória não descer, eu sei quem me chamou, quem me escolheu. Eu sei quem me ungiu. Enquanto não tem ninguém dando glória aqui, quando eu prego no meu trabalho, tem gente que chora, tem gente que geme, tem gente que olha e diz: verdadeiramente, tu é crente, tu é crente, tu é crente, tu é crente, tu é crente. Glória a Deus. Eu vou dizer, porque quando Ezequiel se formou, ele queria mostrar para o pai: olha, isso daqui deixou eu vou mostrar para o meu pai, eu estou honrando ele. Aí Deus falou para mim no meu coração: irmão, que adianta você honrar seu pai da terra e desonrar o do céu? Aleluia. O pregador prova para mim que Ezequiel estava desonrando. Ele estava convivendo no meio de pessoas que prostituía.
pessoas que roubavam o altar, pessoas que tomavam a casa de Deus, entrava para dar glória e saía para se prostituir, entrava para roubar e saía para gastar. E quando eu estava no meu trabalho, Deus falou para mim o seguinte: meu servo, meu filho, qual que você escolhe ser hoje? Pregador, que coisa doida é essa, irmão? Porque servo tem salário, mas filho tem herança. Você sabia disso? Servo tem salário, mas filho tem herança. Porque adianta todo salário de dinheiro aqui na terra, sendo que a tua herança lá no céu tu está perdendo, a tua coroa tu está perdendo. É confraternização, irmão. Nós vai comer, nós vai jantar, vai encher a barriga. Mas o que adianta jantar, encher a barriga e não encher a alma? E não encher o espírito? O que adianta você estar aqui todo dia, o ano inteiro, e quando a trombeta tocar, você ficar nessa terra? Olha, Deus olhando para dizer, quer dizer que eu vi o teu esforço, teu compromisso. E nessa noite eu vim para marcar a tua vida com a minha glória. Para todo momento que eu estava ali, o Senhor falava para mim sobre a tua vida. Quando eu olhava para você, o Senhor falava para mim: filho, esse é um dos improváveis que eu tirei de lá de dentro. Aleluia. E uma promessa eu fiz. E a promessa é: te colocarei. Nos quatro cantos desta terra, na calamando, porque a todo momento eu olho para você, o Senhor falava para mim: na cadeia, o céu era mais aberto do que na rua, não era? Tu está dizendo: Deus, que evangelho é esse que estão pregando? Deus manda dizer: é um evangelho que eu não quero que tu prega, homem. Nessa noite Ele manda dizer: há uma consagração de evangelista na tua vida. Tu vai voar os quatro cantos desse mundo, homem. Porque assim diz o Senhor teu Deus: eu não te tirei daquele lugar aonde eu manifesto a minha glória, para te colocar aqui dentro, para fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, e andar de qualquer jeito. Tu olhou e disse: pai, se tu ainda tem compromisso comigo na terra, eu vou entrar naquele culto, naquele dia, naquele ano, e tu vai falar comigo naquele lugar. E para tu saber que eu não vejo, tu falou: Senhor, tu bendito que isso é, tu podia falar comigo, tu podia falar com a minha alma, tu podia confirmar mais uma vez, porque muitas das vezes, irmão, tu diz: meu Deus, eu vou dizer, tu sente dúvida no teu coração. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai dar sabedoria para pregar mesmo? Será que Deus vai olhar e vai dizer: é pregador, é homem, é ungido, é consagrado? É Deus dizendo: irmão, não se preocupa com a glória. Não fala assim: prega muito, revela muito, é ex-presidiário. Mas Deus manda dizer: se preocupa em carregar igual Zaqueu carregou. Como? Passou o primeiro ano na Babilônia e não se corrompeu. Se corromper lá dentro, não é difícil, não é? É fácil você estar lá dentro, irmão. Você falar que é santo, que é purificado. Mas quando chega dentro de... Meu Deus do céu. Quando chega dentro, irmão, desse ambiente que tu está hoje, tu fala: Senhor, está difícil servir a ti nesses dias. Está difícil, Senhor, servir a ti nesses dias. Mas todo momento que eu olho para você, eu vejo o Senhor dizendo para mim assim: ó filho, diga para ele que tem um ministério para entregar para ele. Tem uma unção para colocar na tua cabeça. E Deus, Ele mandava dizer: tu não vai ser mais um cabeça de óleo, não. É por isso que está demorando. Tu olhou e tu disse: pai, pela expectativa humana já era para ter acontecido. Mas eu olho para você e Deus manda dizer: foi necessário te colocar nesse processo que tu está vivendo. É processo de fogo. Ninguém olha, mas eu vejo. Ninguém contempla, mas eu vejo. E Deus, Ele falava para mim: estou te marcando. Estou te marcando. Essa Babilônia que tu está passando é só para marcar você com a minha glória. Porque quando eu te levar no presídio, tu vai pregar para todos vocês. Glória a Deus. Se eu estou mentindo, irmão, pergunta para ele se Deus não falou para ele que ele vai pregar nada. Pergunta para ele se
se Deus não falou um dia que ele ia andar nos 4 cantos dessa nação pregando a palavra? Só que tu não ia pregar só dentro, tu ia pregar fora também. Aleluia. Então entenda o texto, irmão, que quando Deus ele se apresenta, ele não se apresenta em Jerusalém. Ele se apresenta num cenário chamado Babilônia. Na Babilônia tem idolatria. Na Babilônia tem prostituição. Na Babilônia tem escravidão. Na Babilônia tem tudo que não presta. Mas eu vim liberar uma palavra para você. Deus, ele não se limita ao pecado de ninguém. Deus não se limita à falha de ninguém. Mas quando ele vê que passou o primeiro ano, tem alguém dentro da Babilônia que não se prostrou, eu vou dizer isso daqui. Deus, aleluia. Quando ele chegou na Babilônia no ano 25, mas quando o texto for falar ali, falou do 30º ano. Eu quero que você entenda aqui, que falar que é crente aqui dentro é fácil, eu quero ver se é crente lá fora. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o texto vai dizer, missionário, que ele estava no ano 30, mas foi deportado no ano 25. São 5 anos, mas passou o primeiro ano, ele não rompeu. Passou o segundo ano, ele não entregou a santidade. Passou do terceiro ano, ele não integrou. Meu Deus do céu. Ele não deixou a integralidade dele sair. Chegou no 4º ano, ele olhou e disse: está difícil, mas a cruz é minha. Chegou no 4º ano e ele disse: agora eu vou parar. Aí Deus olhou lá no céu e disse: você aguenta mais um pouquinho. Aí ele pega a cruz dele de novo, para na margem do rio Quebar. Aí o texto entra em cena. Capítulo de número 1, verso de número 1. Marca essa data. No 5º ano, no 4º dia, do 30º ano, do 5º mês, Deus vai se apresentar a Ezequiel. Senhora, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo e santo. Quando o texto diz